Vamos lá, o mercado na semana passada, ele já tinha meio cantado a pedra, né? Porque ele veio de uma sequência aqui de queda. E se a gente aumentar um pouco o tempo, se não me engano foi em H4 que eu fiz essa análise, a gente consegue perceber o seguinte, ó, um indicativo fortíssimo de continuação de força, tá? A gente consegue perceber um engolfo quando ele chega numa região. Quando o mercado chega numa região, pessoal, e ele recebe um engolfo, que é essa vela de força contrária, cheia, com pouco pavio, cara, é um sinal de que ali teve uma liquidação institucional. A instituição ou saiu do trade, se ele estava comprado, vendeu, ou entrou no trade vendido, ou seja, respeitou, né, aquele preço. Então o mercado segurou. Já é um ponto importante a se olhar, ainda mais em H4, porque quanto maior o tempo gráfico, mais forte é a análise. Gravem isso, tá? Para a vida de vocês. Logo em seguida ele fez um outro engolfo confirmando venda e logo em seguida um terceiro, ou seja, veio uma sequência de três engolfos vendedores. Então já estava apontando para a gente uma força vendedora absurda que o mercado teria, que ele faria aí nos próximos dias. Então já tinha falado pessoal, é só venda no Shao. Marco as regiões de liquidez, que são as regiões importantes para mim, que o mercado sempre busca liquidez, que é o combustível para ele acelerar numa direção. Se ele está vendedor, ele queria buscar liquidez para cima para vir caindo, né? Isso era o normal do mercado acontecer. E eu sabia que o mercado ele movimenta, gente, de liquidez em liquidez. Então ele busca liquidez de um topo para ir buscar depois num fundo, para ir buscar depois num topo. Então sempre isso. Então quando você identifica onde são as regiões de liquidez do mercado, você já sabe aonde o mercado vai buscar para ele acelerar, tá? Para onde ele quer ir. Eu já tinha marcado essa região aqui que foi esse fundo, ele veio em primeiro momento deu uma certa respeitada, depois ele consumiu essa região toda e veio até aqui embaixo. Então essa liquidez aqui anterior ela foi consumida, né? E se gerou uma nova região de liquidez, que é essa região aqui desse fundo. Beleza? Tá feito. Então, mercado vendedor, porque em questão de estrutura, o mercado vinha de uma estrutura compradora, topos cada vez crescentes, certo? Ó, foi lá em cima, topos crescentes. Ele precisava quebrar o fundo anterior, fez a quebra do fundo, uma pequena lateralização. E eu já falei para vocês, quando o mercado lateraliza, ele sempre vai dar continuidade à tendência anterior. Então, se ele quebrou a estrutura de compra para uma venda e lateralizou, ele vai continuar vendedor. Acelerou venda. Ó, essa região aqui era a região de liquidez. Aqui tinha um Fair Value Gap. Ele levou essa liquidez, buscou o Fair Value Gap e aí continuou a força vendedora, comprovando os engolfos ali que o mercado estava vendedor. Consumiu a liquidez que tinha aqui embaixo e agora o mercado está assim. Você pergunta, Lucas, o mercado está comprador ou o mercado está vendedor? Se a gente fizer uma análise de H4, o último fundo que ele fez foi esse. E o topo mais forte foi esse aqui. Como ele não quebrou esse topo ainda, para cima, a força de H4 é vendedora. E aí vai um primeiro segredinho que eu gosto de fazer, parece bobo, mas ajuda. Você chega aqui e bota assim, ó, H4. Aí você escreve vendedor. Ou bota venda, né? Como você quiser. Vou botar em vermelho e deixo aqui, quietinho, tá? Fiz a minha análise de H4, vendedor. Beleza. Feito isso, eu começo fazendo do diário, tá? Então eu vou fazer do diário para mostrar para vocês como é que eu penso, o que eu estou vendo, o que eu olho para o mercado, isso tudo é importante. Diário. Mercado com uma forte força compradora, fez um topo, voltou, ó, não quebrou, fez um outro topo, topo duplo, beleza? Região de topo duplo, topo em regiões iguais. Sempre que tem um topo duplo, eu olho a seguinte coisa: como está o RSI? Está dando divergência ou não?
Se tiver dando divergência, vai ter um pequeno recuo. Beleza? Então, topo duplo. Esse topo RSI no 80 aqui, o segundo topo RSI já bem abaixo, mostrando perda de força compradora, o mercado não ia conseguir romper o topo anterior, então uma divergência. O que eu sempre analiso a divergência, gente, se a divergência ela está aqui para uma venda, ou seja, o mercado é V de queda, ela sempre vai cair até a região do 40, mais ou menos, que foi aonde o mercado está, no 45. Então ainda tem margem para cair até, ele vai chegar aqui mais ou menos até o 40 do RSI, aí ele pode começar a querer subir. Mas eu já deixei um order blockzão marcado aqui, ó. Como o mercado subiu com uma força muito grande, sem deixar velas aqui de reversão, ele pode devolver a mesma força, até ele encontrar essa região de order block. Tá? Uma região de liquidez muito forte do diário é a região abaixo do order block do diário. Ok? Então o mercado pode vir aqui para consumir essa região para depois ele voltar a subir. Então o mercado, como ele fez o M, que é o topo duplo, levou aqui essa linha do pescoço, que a gente chama, ele quebrou a estrutura e ele está vendedor também no diário. Beleza? E ainda pagando aqui a divergência zona no diário. Aí você vem, bota diário. Venda. Show de bola. Feito isso, tá aqui. Diário venda, H4 venda. Vamos diminuir o tempo gráfico, vamos para pagar 1. Para a gente visualizar como está a estrutura em H1. Ok? H1, vendedor. Venda, venda, venda. O topo mais forte de H1 foi esse aqui, né? Aqui tinha uma região praticamente de congestão. Podemos ver praticamente um caixote aqui, ó. Então entre aqui e aqui o mercado trabalhou em caixote, ou seja, lateralização. O que é uma lateralização, pessoal? Quando o mercado faz uma lateralização dentro de uma estrutura, para onde é que ele vai? Já acabei de falar. Se ele faz uma lateralização, é só você ver a estrutura que ele está anteriormente. Como ele estava vendedor, ele ia continuar a força vendedora. Beleza? Então o mercado acelerou aqui. O que eu vejo para o H1? Eu vejo o seguinte. Esse topo aqui era um topo importante. Tinha deixado essa vela aqui de engolfo, tinha deixado no order block. Então aqui era uma região de liquidez. Ó. Eu vou marcar aqui, ó, bem nesse pavio. Tá? Se tem topo importante, tem região de liquidez para ser consumida. E o que aconteceu nessa região de liquidez? O mercado foi, e olha o que aconteceu novamente em H1, pessoal. Falei para vocês, ó, quando tem engolfo institucional, está se desfazendo de posição ou entrando em posição. Teve o primeiro engolfo e teve o segundo na sequência. Ou seja, comprovando força, certo? Então, segurou nesse preço. Beleza, depois o mercado caiu, não teve força de levar esse fundo aqui, continuar a estrutura vendedora, voltou a subir. Voltou no preço, né, que aqui já tinha deixado no order block por conta do engolfo. Se tem engolfo, a vela anterior é um order block, não tem jeito. Então, já tinha deixado esse order block aqui, ó, em H1. Ok? O mercado já tocou uma, duas, e olha aqui, ó. Ele veio na força no primeiro toque, já no segundo, no terceiro, a RSI já apontando sem força. E além disso, mais uma vela de engolfo mostrando respeito à região. Mercado sem conseguir levar o preço. O RSI cantou a pedra e o padrão de candle também. Então, mais uma vez, região respeitada. O que a gente faz nesses casos? O mercado está vendedor. H4 vendedor, diário vendedor. Você pode vir aqui e escrever para você não se perder. E aí nós temos então uma confluência de time frame. Tá? Nós temos a diária H4 e H1 falando a mesma língua. Ou seja, você vai entrar comprado ou vendido? Você tem que entrar vendido, certo? Vamos diminuir o tempo gráfico para M15. Isso aqui é o que eu gosto de fazer, tá, gente? O que eu gosto de fazer.
tempo gráfico para M15 e vamos achar as regiões. A região boa é a região desse preço aqui, certo? Porque é uma região de order block do H1 que a gente acabou de marcar. Olha o M15, o mercado veio na força, quando ele veio novamente fez um topo praticamente duplo, um pouquinho acima, já mostrou a divergência, o mercado devolveu, região do 40 e está aqui. Trades para ser feito, o que eu visualizo? Ó, M15, o mercado vai acelerar para baixo. Ele acabou de deixar em engolfo aqui, ó. Então, é entrada para o trade para essa madrugada ou para amanhã ou para daqui a pouco. É esse trade aqui, ó. A gente vai, marca um order block, entra no toque do order block, joga o stop acima. Onde é que a gente vai projetar o alvo? Pelo menos no último preço que já foi feito. Porque por mais que ele não queira, aqui ó, por mais que ele não queira romper esse fundo, vou arredondar para 5 para ficar melhor. Mais fácil de bater. 5 para 1 ali, ó. Pá. Por mais que ele não queira romper esse fundo, vamos dar um exemplo que ele respeite, né? Porque aqui também teve um padrão de candle de reversão e tal. Vamos dar que ele respeite aqui para continuar para tentar romper o H1 de novo lá, o order block. Mas pelo menos aqui, provavelmente ele vai vir. Então, um trade de 5 para 1 a favor da estrutura do mercado. Diário vendedor, H4 vendedor, H1 vendedor e o M15 vendedor também. Por quê? Por que o M15 está vendedor, Lucas? Estou vendo que a força do M15 está aqui de alta, não teve rompimento desse fundo aqui ainda e tal. Por que você acredita que o M15 está vendedor? A gente tem que olhar uma coisa muito importante, gente, que eu falo sempre. O mercado, ele tem que fazer topos crescentes ou fundos decrescentes. Uma tendência de alta é topo subindo, uma tendência de baixa é fundo caindo. Se ele está com dificuldade de romper o topo anterior, cara, já é um indicativo de que ele não vai subir. Beleza? A não ser que esteja uma lateralização. Não, lateralizou, virou um caixote. Beleza, então vamos esperar o mercado romper e vai embora. Agora, não é lateralização, é estrutura. O mercado veio com força M15, tocou lá, voltou. O que ele tinha que fazer aqui para uma tendência ser consistente em M15 para compra? Esse topo tinha que ser maior que esse. Ou esse aqui maior que os dois. Tinha que ser aqui em cima. Ele não está conseguindo. Então isso aqui já mostra que ele não tem força de subir. Ele vai ter que cair. Lucas, se eu entrar aqui e o mercado me estopar, não tem problema. A próxima entrada em H1 aqui, ó. Você vai entrar aqui nesse order block. Você pode esperar um tempo, uma quebra de estrutura em M1. Você pode esperar padrão de candle. O que você quiser usar como gatilho. Entra aqui, o auto stop aqui em cima, uma operação mais longa. Aí você joga um alvo até aqui embaixo, porque aí é entrada em H1. Você pode fazer um swing trade. Beleza? Isso aqui é uma operação de day trade. Então, esse aqui é o tipo de análise que você tem que fazer diariamente para você entender para onde o mercado está indo, se tem confluência de time frame. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo que você está olhando um time frame de M15 e por acaso o M15 ele fez esse topo maior do que esse, está subindo. Tá? Mas no diário, no H4 e no H1, tá vendedor, mas M15 ele quebrou a estrutura para uma compra. O que você vai fazer? De preferência, é melhor você esperar a M15 quebrar a estrutura para uma venda, porque vai quebrar, para você entrar com o time frame todo confluenciado, tá? Todo falando a mesma língua. O seu índice de assertividade vai ser muito alto quando você fizer isso. Onde ficaria o stop? Perguntaram aí, ó. Aqui nesse caso, fica aqui em cima, tá? Stop aqui, alvo aqui. Se você entrar nessa região, você pode entrar por aqui. E aí você coloca o stop acima do order block. Tá? É uma operação. Aqui você vai entrar com um lote maior, porque o stop é curto. Aqui você vai entrar com um lote menor, porque lembra, você tem que seguir o gerenciamento. Percentual. Eu vou arriscar 0,5% da minha banca. Talvez 0,5% aqui seja 2 lotes, porque o stop é curto. Aqui seja 0,50, porque o stop está maior. Então você tem que fazer esse cálculo para você não expor demais a sua banca, tá? Trabalhem na diferença dos lotes para te ajudar.